Bom, vamos lá. Isso daqui não vai ser ainda a nossa aula de atualização, mas eu tô com uma necessidade de, de trocar essa ideia e já vou adiantando. Nada do que eu vou falar aqui é direcionado para alguém. Lembre-se, o mundo não gira em volta do nosso umbigo. Ai, mas o Felipe falou, parece que é para mim. É que nem música de sofrência quando a gente tá na fossa. Parece que o Jorge Mateus está sabendo da tua vida, mas não tá, nem sabe que tu existe. Então, o que eu vou falar aqui é experiências de pessoas e pessoas que já passaram aqui pela sala, é experiências de vivência mesmo, que é a melhor de todas. Então, não leve nada para o pessoal, não fique puto comigo, não fique brabo comigo, porque aí é dois trabalhos, é você ficar puto e, porra, e eu cagar e andar. O que eu vou falar aqui por vezes não é nem desabafo, mas é só para tornar as coisas mais enfáticas. Um ponto que eu estava matutando a tarde toda aqui. Você, né, filho da pandemia, que conheceu o mercado na pandemia, nada, zero preconceito contra isso, tá? Mas a gente tem que parar e pensar numa coisa, são 4 anos já. Indo para o quarto ano, se você tivesse começado numa faculdade, você já estaria já naquele processo de festinha, vamos organizar a festa, empurrando com a barriga, né? Porra, tá na hora da gente começar a ver uma luz no final do túnel e imaginar que não é o trem, tá bom? Outra coisa, e aí não importa o tempo de mercado que você tenha, eu acho que a única pessoa que pode usar dessa desculpa ainda de que, mas é que eu tô começando agora, é que tem 6 meses de mercado. Aí tudo é novidade, todo dia é Natal, mas a galera que já tem uma noção mínima de mercado, cara, pelo amor de Deus, uma coisa que a gente tem que entender. Para tudo, para onde vocês já chegaram na vida, existe uma coisa que vocês tiveram que fazer, que é abdicar de alguma coisa. Ou seja, para se formar na faculdade, vocês tiveram que estudar lá, quando estavam lá aquela prova que vocês estavam pendurados pela nota, hoje não vou poder ir pro barzinho, hoje tem que estudar para passar na prova. A gente tem que fazer sacrifício. E o que é o nosso sacrifício aqui no mercado? É pegar um modelo operacional e bater aquilo ali incansavelmente. E aí vocês têm que fazer uma escolha. Se vocês querem operar, principalmente para quem ainda está patinando, está no 0 a 0, está no loss ainda, né? Cara, foque em um modelo operacional. Eu sei que existem diversas formas, eu sei que existem diversas oportunidades, mas vocês têm que ter uma coisa, né? E eu falo você de maneira geral, para todo mundo que assistir esse vídeo. Só pode se dar o luxo de experimentar algo novo quem já faz dinheiro no mercado. Não dá para você estar no 0 a 0, estar no loss e todo dia mudar de setup. Quando que a gente vai evoluir? Não, Felipe, eu vou operar a tendência, decidi, vou operar a tendência. Então, não venha com a esperança da motivação, que a motivação é 2, 3 dias, depois já vai pro saco, é aquele fogo de palha. Venha para cá com disciplina, a mesma disciplina de que todo dia tu acorda para ir pro teu trabalho, pro teu CLT, para quem, né, tem o CLT, ou para quem já é dono de empresa e todo dia tem que ir lá pra porra da empresa. Não é querer ir porque tá motivado, é ir porque tem que ir. Então, se comprometa com isso. Pegue um modelo para porra. Então, eu decidi. Vou operar a tendência e vou operar esse modelo operacional. E só ele. Para de querer operar contra a tendência quando tu se comprometeu com a tendência. Para de querer operar a tendência quando tu se comprometeu contra a tendência. Cara, por favor, todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui, definam logo o que vocês vão fazer. Principalmente quem já passou dos 30 anos. Você sabe o que eles falam no mundo dos investimentos para a pessoa que já passou dos 30 anos? A gente não pode mais errar. Porque 30 anos, filho. A gente já perdeu esse luxo, digamos assim, de poder errar e tá tudo certo. Meus 20 e poucos anos, a gente conserta no meio do caminho. 30 anos é filho nas costas, sustentando família. É aquele corre diário. A gente não tem mais tempo para errar. Então vamos focar, galera. Vamos focar, tá? Considere isso uma abertura. E, de novo, repito, não leve nada para o pessoal. Eu não tô falando nada focado para ninguém aqui, tá? O abençoado aí. Peraí. Vamos lá, limpar desenhos. Vamos lá. Isso daqui não é uma aula e eu queria a participação de vocês. Vamos começar aqui pelo dólar futuro, porque eu sei que todo mundo opera mais índice e a gente tem que focar nos dois também, porque eu sei que tem operadores de dólar aqui. O dólar futuro, a gente entende que ele está sofrendo naquela região de R$5, né? Para quem opera dólar aí,
né, de maneira técnica e profissional, e isso também é outra coisa, escolha o que você vai operar até dar certo. O dólar está sentindo muito a região de R$ 5. Toda vez que se aproxima de R$ 5, pum, lapada vendedora. E não foi diferente dessa vez. A gente tinha um gráfico de 60 minutos extremamente direcional, que se a gente for pegar essa última penadinha, tudo indicava que o quê? Pô, vamos romper a região do... Olha aqui, ó, a máxima da semana passada, 4,999,5. E chegou ali, depois outro dia já abriu com um gapzinho de alta, ainda conseguimos fazer um trade na ponta compradora aqui, ok. Então vamos focar no dia de hoje. O mercado já, de fato, rejeitou a região de R$ 5. Hoje, ele abre um pequeno gap de baixa. E ele já abre perdendo médias e perdendo ajuste. Aqui já é a nova regra de coloração, tá bom? Aqui, a mínima do Candle 1, ela marca pra gente um ponto importante, que é o quê? Ele fechou abaixo da mínima do dia anterior, porém, a gente precisa de um pullback para esse movimento realmente encontrar fluidez e acionar realmente o possível pivôzinho de baixa, né? Que seria esse movimento aqui. De fato, aconteceu. A venda que passamos hoje, né, foi a mínima do Candle 5, stop na máxima do mesmo. Por qual o gatilho operacional, Felipe? Regressão à média móvel de 9. E aqui ficou uma regressão até mesmo interessante, porque ele fecha positivo, ele fecha próximo da média, né? E temos um ponto de venda técnico aqui. Porém, a venda ela vai desencantar, digamos assim, já é 11h15 da manhã, 11h10, 11h15, mas em nenhum momento o stop técnico da operação ele foi acionado. Foi ameaçado? Foi. Stop curto, né? Fácil dele ser cutucado ali, mas em nenhum momento ele foi acionado. E, de fato, para aquele operador um pouco mais conservador, que está operando um pouco mais, né, com as coisas objetivas, está usando aquela regrinha de marcar o primeiro candle, principalmente no dólar, né? E aí, de fato, aonde que houve o pullback de saída aqui, foi a mínima do candle 28. Alguém tem alguma dificuldade de entender que isso aqui é um pivôzinho de baixa? E aproveitem, porque isso daqui não eu vou ficar com vergonha. Não, tem dificuldade de entender o que é um pivô. O silêncio cala. E boa parte dessa briga aqui que encontramos dentro do dólar aqui hoje foi porque média móvel de 200 períodos no gráfico de 10 minutos. Então é o que eu falo para vocês, é o triplo screen. O que eu tenho hoje em dia como triplo screen? 60 minutos, 10 minutos e 5 minutos. Por que não o 15, Felipe? Porque eu tenho uma certa implicância com um gráfico de 15 minutos. Só por conta disso. Mas se você quiser usar o 15, use. Por vezes a gente vai ter uma pequena diferença de média móvel de 200 períodos, média móvel de 20 ali, mas nada que vá impactar numa tomada de decisão. Então eu ainda comentei com o pessoal, galera, o certo mesmo é esperar ele perder a mínima do primeiro candle e vamos perder a mínima, ou romper a máxima e vamos ver para qual lado que ele for. O importante é que a saída do caixote aqui em azul, ela venha acompanhada de um pullback. E de certa forma até teve uma possibilidade de antecipação aqui, né? Que foi a venda da mínima do candle 19, onde ele marca topo mais baixo que o topo anterior e seria assim uma espécie de antecipação. De fato, não é que eu mais gosto, digamos assim, né? Mas pagou. Né? Agora, a mais técnica que teve no dia de hoje foi essa saída aqui na ponta vendedora, a correção na região de médias e aí o acionamento do novo pivô. 2 pontos que você poderia operar aqui esse rompimento aqui, esse pivô. Primeiro, ele por si só no seu rompimento, que seria a perda da mínima do candle 28, que eu acho que o Felipe pegou. Parabéns até demais pela operação. Ele tomou um spread de 2 pontos, se não me engano. Stop sempre atrás da média. O stop, ele é técnico, não importa o que... O stop, ele é sempre no último topo ou no último fundo. E por incrível que pareça, nas internet da vida, esses dias aí passeando, eu vi um cara bostejando que falou assim: nunca deixe seu stop no último topo, no último fundo, porque é manjado. Sabe o que é manjado? É a coisa mais técnica que tem. Quer fazer o quê? Quer inventar a moda agora? Inventar a roda? Enfim. Né? Então tinha 2 possibilidades aqui: na perda da mínima do candle 28 ou na perda por confirmação. Confirmação, entenda-se rompimento com volume. E aonde que foi o rompimento com volume? Foi na perda do candle 34, aonde ele fecha abaixo do último fundo com volume. E aí que é os prós e contras de operar
com a confirmação do volume. Primeiro, porque teoricamente você perde aquela explosão do rompimento, mas só dá para operar rompimento quando você sabe operar rompimento, como a gente faz aqui na sala, e você perde aquela explosão inicial e você entra no meio do caminho na operação, na minha opinião. Porém, né, o que favorece a operação? Não existe operação mais técnica do que essa. Quando você posiciona bem o seu stop, você vai tomar stop? Claro que vai, porque nada no mercado é 100%. Mas é o modelo operacional mais clássico que existe. Porém, ele exige um pouco mais de flexibilidade no seu gerenciamento de risco. E aonde que está, né, essa venda técnica que tu está falando, Felipe, na pira da mínima do que no 34 e o stop lá no último topo? Não, mas aí é muito caro. Aí o problema é seu, se você acha que é caro. Mas a operação técnica é isso. O que pode ser feito também? Aí já é uma gambiarra. É o quê? Stop no próprio candle que rompe. O que está certo, o que está errado, Felipe? Errado é perder dinheiro. Agora a gente tem que entender uma coisa. Tem coisas que já estão petrificadas no mercado. Elas não precisam ser colocadas em teste, digamos assim. Claro, quer testar teste, mas na minha opinião porra, isso daqui é uma roda, deixa eu ver se é uma roda mesmo, entendeu? Mas está ali, a operação, o stop técnico é ali. Agora, se você quer colocar o stop no candle que rompe, por vezes, quando eu opero esse modelo operacional, eu coloco o stop no candle que rompe, você está abrindo mão de uma operação técnica e indo para uma coisa de um momentum, que você acredita que vai, então não tem o porquê eu colocar o stop lá no último topo. Mas aí para e pensa comigo. Se é uma operação de momento, se você acredita que vai, se você tem realmente uma leitura... porra, eu acredito realmente. Qual que é a diferença de colocar no candle 34 ou no candle 32? Porra, peraí, que se tomar um stop, ele é muito maior. Então, o problema não é a certeza, não é a leitura. O problema é o risco que tu tá achando muito grande pro teu bolso. Pode falar, Pedro. Nesse caso, aqui na sala, a gente opera geralmente buscando 1 para 1. Nesse caso, o 1 para 1 ficaria no técnico ou no candle? Não, o 1 para 1, ele fica a partir do teu ponto de entrada. Você entrou como? Você entrou com viés de violação ou de confirmação nesse trade? Não, seria com confirmação. Com confirmação, então joga o risco 1 para 1. Ah, não, sim, entendi. Entendeu? Eu não opero o dólar, né? Mas caso aconteça... Não, ok. 1 para 1 seria... É sempre com gatilho que você entra, tá bom? Porra, eu entrei com gatilho aqui da confirmação. Então, vou jogar o risco retorno 1 para 1 da confirmação. Beleza? Beleza. Show de bola. E a operação aqui pagou muito bem. Claro que ela pagou muito melhor para quem entrou na violação, mas aí aquele negócio, a violação é você já tá expert já no negócio, né? Como a gente faz aqui na sala. A gente opera muito bem violação, modéstia à parte. Então o cara que entrou na violação aqui, Felipe e companhia, pô, tiveram aí um trade de quase 20 pontos na mão. O cara que entrou na confirmação, ele teve que ficar muito atento ao 1 para 1 dele aqui. Deixa eu ver se chegou a dar 1 para 1. Chegou a dar 1 para 1. Né? Mas uma condução difícil, porque condução por média móvel de 9 aqui foi pro vinagre. Se conduziu pela 20, marcou a máxima do candle 57 aqui. O candle 64 quase tirou e aí depois pagou 1 para 1. Mas tá aí, pagou 1 para 1, tá? Claro que isso aqui é um mercado extremamente tendencioso, né? Mas para nós que operamos a tendência, tranquilo. É o que a gente espera, realmente. Confesso que no cenário atual, trabalhar com gatilho de confirmação no dólar é pedir um pouco demais, tá? Então, trabalhe muito mais com a confirmação de uma regressão à média, né? Hoje poderíamos ter vendido aqui na mínima do candle 30, até foi a dúvida que surgiu, né? Não, desculpa. Foi? Não me lembro agora, alguém falou que estava errado. Foi, né? Eu estava posicionado na mínima do 30. Aí quando o 31 fechou acima e jogando a 9 e o 32 passou para cima, eu cancelei. Mas aí eu vi a força do 33 já vindo e o próximo candle 34 já com muita força, eu já posicionei novamente no 28. Show de bola. Então, daria para antecipar? Daria, né? Mas praticamente aqui seria uma entrada... por violação também, porque a confirmação que ficou lá embaixo, no candle 34, é inegável que a confirmação ficou no candle 34. Se eu tivesse entrado, os 2 pontos de spread tinha me colocado na entrada correta de violação. Exato, né? Como é que pode, né? Parece que era para ser.
Espelhamento que a gente trabalhou aqui, hoje a aula não é nem aula isso daqui, é só mais um diário de trade mais para vocês, digamos assim, tá? O espelhamento de FIBO que eu trabalhei aqui hoje, já esperando a queda, claro que eu poderia trabalhar a máxima e mínima de hoje, aqui somente do dia de hoje, até foi que a gente trabalhou aqui no começo, né? Se não me engano, projetamos essa região aqui, e aí ele cravou todos os alvos de FIBO, e como já esperávamos uma queda um pouco mais acelerada caso perdesse a mínima do dia, espelhei aí a máxima e a mínima de ontem, né? Ontem, deixa eu ver se aqui foi de ontem, não. Foi dia 26, ontem, né? E aí ele vem e crava praticamente os 200% lá do espelhamento, beleza? E o dólar, ele pagou muito bem já na primeira queda aqui. Foi-se embora, fez pullback, e aí aquele negócio, né? Filipelli, até onde que é válido operar, né, a favor da tendência? É aquele negócio. Tem que saber, tem que ter intimidade com o ativo que se opera, porque não adianta o dólar já caiu 50 pontos e tu querer vender de novo ele. A chance de tu ganhar um troféuzinho de vendedor de fundo ela é gigante. Mas nunca podemos menosprezar a capacidade que o gráfico tem de se perder, gente. Se já caiu, porra, 50 pontos, pode cair mais 50. O pessoal aqui da sala já viu, tivemos um dia de amplitude no dólar de 200 pontos. 200 pontos de amplitude no dólar. Talvez tem gente que nem operava na época. Isso é um dia surreal. E somente a favor da tendência. Então, caberia a venda depois aqui nessa região, Felipe? Sim, a venda ou por violação ou a venda por confirmação. Mas confesso que no final de festa desse daqui, arriscar uma venda por confirmação, cuidado, se acalme, tá bom? E o mercado ele acaba na melhor forma possível, né? A forma mais clichê possível, que é aquela consolidação básica, aquele caixotezinho básico de final de tarde aqui, tá bom? Final de expediente. Alguém tem alguma dúvida aí quanto a dólar? Fala, Felipe, tudo bom? Tudo bom. O Haroldo está falando. Pode falar, Deixa eu te perguntar uma dúvida. Pode falar. Eu cheguei a vender que ali no candle 37 ele marcou um fundo, aí depois no 41 tornou a marcar ali na mesma região, no 43 ele marcou na mesma região, aí o 44 chegou quase a encostar na 9 e o 45 ele tocou a 9 e rompeu, no caso, essa região. Eu vendi a mínima do 43. Estaria certo ou não? É que tu fez uma leitura de pivô dentro do... Tu fez essa entrada pelos 5 minutos ou pelos 2? Eu acho. Eu acho. A hora que tu tava lendo essa operação, tu leu ela pelos 5 ou tu leu ela pelos 2? Não, foi pelos 2, porque ele chegou próximo da 20 no caso dos 2. Isso, então tu fez a leitura de um pivô dentro do pivô, era isso? Isso, basicamente, Okay. Porque eu vi isso mesmo, porque eu até deixei o meu stop, agora olhando aqui, no candle 104 do 2 minutos, no que caso. seria o candle 44 aqui no 5, né? Esse topinho aqui. Cara, a leitura não tá errada, tá? É realmente um pivô dentro do pivô, né? E, porra, coragem, né? E aí, mas, enfim, ele veio e deu o terceiro alvo. Tava buscando esse terceiro alvo aqui, 49,38? No caso eu tava com a saída ali no 37,5, acabou que não pegou, tava com o contrato, acabou... Morreu na fila. Chegou, aí eu vi que ele começou a recuar, eu botei no 0-0 e acabou me tirando no 0-0. Tá show. Acho que foi isso mesmo. Pena que tu morreu pro book, né? O teu risco da operação tava aí dos 3,5 pontos? Isso. Você tava com esse risco aqui, né? Isso mesmo, que eu deixei em cima do 44 dali. Tá, okay, eu acho que eu botei 4 pontos que eu tinha deixado até um meio ponto acima. No caso aqui ele ficaria 3,5 pontos, né? Então talvez tu arrastou aqui para esse último topinho do 42. Mas essa tua ordem, tu entrou na operação, tu já pregou, tu ajustou já teu stop loss, tu já pregou alguém já também? Oi? Quando tu entrou nessa operação, tu apregou teu stop loss, né? Ela veio, startou a tua operação,
Tu for lá, posicionou o stop loss e tu já posicionou o teu gain também? Sim. Pô, morreu no no caso... ele não chegou a pegar, ficou um tiquezinho ali para pegar. Porra, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei se tu já assistiu aquele filme Troia, com Brad Pitt. Já? Não. Não? Então tem um final de semana, assiste aí. Tem uma parte do filme que é a seguinte, ele vai lutar lá com um dos principais guerreiros lá, o Heitor lá, e o Heitor, ele trupica e cai, né? Uma pedra derruba ele lá, escorrega e cai. Aí o Aquiles fala pra ele o seguinte, cara, levanta que eu não vou deixar uma pedra tirar minha glória. Se eu tiver que te derrotar, eu vou te derrotar aqui mesmo. É a mesma coisa aqui no gráfico. Não deixa que meio ponto tire teu gain. Porra, executa na mão, vai a mercado mesmo, foda-se. Entendeu? Porra, mas é só um contrato, Felipe. Aí que tá o problema, às vezes tu morre no book. Entendeu? Então, só uma dica aí. Quando ficar meio ponto ali, começar a titubear, e principalmente quando ele vai lá, tica uma vez, porque já aconteceu isso aí, tá? Ele vai lá, tica uma vez lá, a tua saída, o teu stop gain, ele fica batendo 2, 3 vezes lá e não te executa, que tem gente na tua frente no book, entra no mercado. Pô, mas aí você com meio ponto antes, cara, meio ponto antes não vai mudar tua vida. Não, realmente, e acabou que saiu no 0-0 e... Uma sensação de loss. Né? Pô, ficou ali na pedra ali mesmo. Mas então dá uma olhadinha nisso daí, beleza? Show de bola, valeu. Falou, Haroldo. Alguém tem mais alguma dúvida no dólar, pessoal? Não? A dúvida não é nem Gil. técnica, é mais assim, tem uma dificuldade, porque, por exemplo, hoje eu vi toda essa perna descendo e não peguei, mas fiquei ali. Quando fechou a 26, eu entrei, mas eu tinha o viés de compra. Por que, lá 9 horas, 9h30, viés de compra. Começou a descer, daí ele fez o range da primeiro candle, aí rompeu, eu falei, beleza, entrei. E quando ele começa a voltar, aí eu, cara, buga a cabeça, dá um branco, eu falei, puta, vai voltar, eu vou parar, vou estopar. Aí eu estopei na mão, né? E 0-0, porra, e aí desce, aí eu paro, e fico ali analisando, caramba, né? Mas o que te levou a pensar em compra aí hoje? Se tu se sentir confortável? Sinceramente, não sei te dizer. Na minha cabeça era compra porque ele ia lá ainda fechar R$5, porque ainda ele tem um gapzinho, eu fiquei nessa na cabeça. Mas os R$5 ele já foi rejeitado ontem já, né, cara? Então, cuidado. Que sobe e desce. Só que assim, para mim operar 9, 9h30, e agora eu tô conseguindo operar depois das 10. Eu espero dar 12 candles, então eu já melhorei bastante. Show. Mesmo assim, ainda por maior que eu tenha a leitura, não estou dizendo que sou expert, mas eu consigo ler, né? Mas ninguém é que ninguém sabe, né? E aí, porra, né, eu paro, falo, não, preciso reler de novo, o que eu estou errando, né? Essa é a minha maior dificuldade hoje, né? Então, assim, 0-0, dá angústia, quando dá angústia eu paro, falo, chega, porque eu não quero isso para mim, entendeu? Mas eu estou resiliente no negócio. Eu posso te falar uma coisa que me ajudou muito? Principalmente a fazer uma leitura no dia, uma regra simples, mas que me ajudou muito. Acima da média móvel de 20, eu vou pensar em compra. Abaixo da média móvel de 20, eu vou pensar em venda. Por que não na 9? Porque a 9 é a média móvel gatilho. É aquela média móvel que te dá o time de entrada. A 20 é a tendência do dia. Porra, mas mesmo quando abrir com gap. Isso daí meio que responde, por vezes, a alguma dúvida que a gente tenha quanto a viés. Porra, eu tô pensando em compra, mas em algum momento do dia esse preço trabalhou acima da 20 hoje? Não. Então por que eu tô pensando em compra? Se a tendência do dia tá me mostrando aqui agora que é só venda. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de usar VWAP, né? Enfim, né? Eu uso tudo que eu venho aprendendo, né? Pega um como Ranger, ele fica ali sambando ali, né? E aí eu olhei no 60, ele estava na média móvel de 200, mas a de 50 estava por baixo. Falei, cara, isso aí vai enganar todo mundo. Eu ainda até comentei, você viu, compra-vende, tá estopando todo mundo. Eu mesmo fui estopado. Pois é. Mas eu fui criando alguma informação na minha cabeça. A gente cria verdades que só existem, né, para nós aqui. Mas é aquele negócio, quando a gente estabelece regras, é por isso que a gente bateu a primeira venda do dia hoje na mínima do 5. Né? Por quê? Trabalha abaixo de todas as médias aqui, né? Ok, que eu tinha média móvel de 200 no gráfico de 10 minutos e no gráfico de 60, né? Mas todo mundo que entrou vendido no 5 entrou consciente.
né? Tanto Sim. é que depois a nova venda, quando abriu a nova venda, foi aqui, quando perdeu a mínima do candle 1. Aí é pivô clássico, aqui é inegável, né? Aqui não tem como falar que não é um pivô. Pivôzinho lindo, maravilhoso, e foi embora. Mas coloca isso daí talvez como regra, Zimbo. Acima da 20 eu só vou pensar em compra. Não importa o gatilho operacional, mas só penso em compra. Abaixo da 20, só vou pensar em venda. Simples. Talvez o que aí tenha existe uma acontecido cobrança, com né? o Que tem os Zimbo ajustes, tem as médias e ainda eu pensei em compra. Então, aí eu fico assim, me remoo, né? E aí eu paro para analisar. Ainda bem que eu estou conseguindo parar e não estou lá, não. Agora vou entrar de novo, Não, eu paro, chega, porque eu chego num estágio assim emocional de angústia. Que desgasta, né, cara? Cara, vale a pena. Não, mas... Talvez o que tenha acontecido com o Zimbo hoje foi ele acordou e levantou do lado da 35 graus da cama e hoje o dólar é compra. Aí Tem isso. é de compra. Inacreditável, Felipe. Acontece, às vezes acontece. Cara, não adianta. A gente acorda com o pé trocado também, Zimbo. Não dá para ficar se chicoteando até por, né, e não tô rasgando seda para você aqui, mas dentro da tua evolução que a gente vem acompanhando aqui, se tá evoluindo bastante, cara. Então, então não fica se auto-chicoteando aí, né? Vou me sadomizar aqui porque, foda. Não, cara, às vezes tem dia que a gente acorda com o pé trocado mesmo. É importante a gente perceber que realmente está tudo dando errado, e quando a gente não percebe, é importante ter a plataforma configurada para isso. Errei tudo hoje, fiz tudo que eu podia de errado. Beleza, o que vai me salvar é a plataforma configurada no stop loss. Deu, tchau, obrigado. Já diminuí pra caramba isso aí, quando dá, por exemplo, eu coloquei lá R$200, aí dá 180, tchau, obrigado. Tchau, não é R$20 que vai te salvar, não. Show de bola, então. Obrigado. Nada, eu que agradeço aí. Agora vamos para ele, índice futuro. Galera, índice futuro a gente vai pegar desde um gráfico diário aqui, tá? Vou botar aquele tela maior aqui. Quem assistiu aí, olha aqui, fechando com confirmação e com volume, hein? A nova regra de coloração, essa daí vai ser sucesso. Nunca mais vocês vão esquecer de uma entrada por volume, porque quando você esquecer, a porra do candle vai colorir, tá bom? E aí não tem mais desculpa aí, tanto para índice quanto para dólar. Quem assistiu os estudos de domingo que eu posto para vocês lá, entendeu o contexto por que eu estava com um viés mais comprador com o índice aí ao longo dessa semana, porque ele marca muito bem aqui um fundo nessa região, essa falha de fundo, constrói, querendo ou não, um fundinho mais alto que o fundo anterior, saída, esse feedback de livro aqui, que eu ainda comentei, até mesmo do dia de ontem aqui, essa ancoragem na 9 juntamente com a 50, então eu comentei para a galera, eu acho que a saída de menor resistência para o nosso índice futuro é a ponta compradora por conta dos contextos anteriores que eu falei para vocês aqui. Então, estou mais inclinado a operar na ponta compradora, obviamente. Quero operar alinhado com o macro. Qual que é o ponto de operar alinhado com o macro? É time. Não adianta eu fazer uma leitura muito boa no gráfico diário e errar tudo no gráfico de 5 minutos e 2 minutos. Uma cagada fenomenal. Então, é time. Para a gente não perder o time, a gente tem o setup, o nosso operacional muito bom, obrigado. Então, por vezes, é aquele negócio, não é inventar a roda, é seguir o que já está pronto, é o que a gente faz todo santo dia aqui. E uma coisa que o mercado ele vem dando aulas para a gente aqui desde a semana passada é volume. O mercado ele está gritando na cara de todo mundo aqui, opere alinhado com o volume. Entre em operações com confirmação pelo volume. O calor, por vezes, é zero. Tá bom? Pelo gráfico de 60 minutos aqui, a gente, mesmo com um dia feio, que foi o de ontem, aí, não conseguindo trabalhar acima da média móvel de 20 períodos, mesmo assim, ontem, ele entregou para a gente 2 boas oportunidades na ponta compradora. Isso daí tá no diário de trade de ontem, né? Tudo muito bem explicado e claríssimo com volume. Claríssimo. O dia de hoje, ele já abre ativando um pivôzinho aqui dentro do nosso setup. E aí vamos lá para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos aqui na tela. Eu até comentei no diário de trade de ontem, né, que isso daqui para mim estava com cara, jeito e cheiro de um bandeirão. Mas não era um bandeirão, era uma linha de tendência. Enfim, era uma figura, né, de alta, né?
mas não quero saber o nome da figura, não quero estar discutindo aqui quem sabe mais, quem sabe menos sobre gráfico. Estaria errado comprar a máxima do Candle 1 hoje? É que, na minha opinião, se tu vai comprar a máxima do Candle 1, teu stop tá na mínima dele. O certo mesmo é estar lá no fundão lá ainda. Porra, ninguém vai pagar aí 700 pontos já numa abertura. O que o mercado aponta pra gente aqui? E aí, isso daqui para você que está assistindo é um conteúdo até mesmo de mentoria. Porra, dê valor para isso, tá? Existem vários tipos de pivô, várias formas de se operar um pivô. Eu só opero pivô ancorado na média. Mas o fato de não ter uma ancoragem na média aqui, ele desqualifica o pivô? Não. Porque como que acontece um movimento de correção? O movimento de correção, ele acontece no próprio preço, onde o mercado se movimenta em ondas, pena de impulso, correção e impulso, e ele vai corrigir em médias ou em retração de Fibo, ou aquela correção que eu falei para vocês, onde o mercado ele apresenta uma pena de impulso, mercado forte, e mercado forte, na maioria das vezes, ele corrige no tempo. Então, ele fica ali, de certa forma, estático, por vezes esperando uma VWAP ou uma média chegar nele, a partir do momento que chega, pum, ele rompe e vai embora na máxima. Por vezes não precisa nem ter uma média, uma VWAP ou qualquer indicador que você use. Às vezes ele vai corrigir no tempo. Às vezes ele vai corrigir aqui no tempo e simplesmente vai embora. Não deu ponto de entrada? Deu sim. O pessoal que estava acompanhando hoje, a gente que estava atento, eu ainda comentei, pessoal, aqui a gente tem uma correção no tempo e uma correção mínima. A gente está falando aí de 15 minutinhos que ele ficou lateral. Não chegou a média móvel no gráfico de 5 minutos. E a primeira entrada aqui acontece por... né? Tu sempre vai ter dois tipos de entrada, né? Que é a entrada por violação, que é a que eu mais gosto, porque a gente tem um bom time de mercado, ponto de start aqui na violação e ponto de stop. Pô, Felipe, mas é que eu fico na dúvida se eu entro na violação ou entro na confirmação. Na dúvida, entra na confirmação. O que eu preciso para ter uma entrada na confirmação? Aonde eu tenho um movimento de pivô que ele já corrigiu ou no preço ou está lateral no tempo e dando a entender que vamos ter uma continuidade daquele movimento, e é por isso que eu falo, é muito mais fácil o operador operar a favor de um gap do que contra ele, porque verdades absolutas foram embutidas na cabeça de vocês. Todo gap é fechado. Mentira, não é. Não é. Então, por isso que eu falo, é mais fácil operar a favor de um gap. Só espere uma correção, ou no preço ou no tempo. Aqui a gente teve uma correção como? No tempo. Aonde que seria uma entrada por confirmação? Na máxima do Candle 5. Por que, Felipe? Porque é o Candle que fecha acima do último topo, que aqui é o Candle 1, que ele marca o pivôzinho no tempo, e fecha com volume. É simples. Não é difícil, galera. Entrada por confirmação. Fechou acima do último topo com volume. Ponto. Aqui. E aí você compra a máxima do Candle 5 e o stop. O stop técnico é no último fundo, na mínima do 3. Ah, mas eu não posso colocar o stop aqui na mínima do Candle 5. Coloca o stop onde você quiser. Mas se não for no último fundo, tá errado. Tá errado porque, por vezes, você vai... Não é que tá errado que eu sou dono da verdade. É que, às vezes, tu vai ser estopado a favor da tendência. E isso daí é um chute no saco. É uma coisa que me deixa puto. É comprar topo e vender fundo e ser estopado a favor da tendência. E principalmente quando o erro é meu. Porra, eu tive que colocar o stop no último fundo. Não coloquei por quê? Porque queria economizar. Economizar? Pode falar, Dan. Como fica o cálculo do 1 para 1 nesse caso aí? Do 1 para 1 é a mesma coisa que eu comentei lá no dólar. O 1 para 1 é a partir do gatilho de entrada que você executou. Entrou na confirmação, você vai jogar o 1 para 1 da confirmação. Entrou na violação, você vai jogar o gatilho do 1 para 1 da confirmação, da violação. Então não é que você já perdeu uns pontos, não. Não, aí que tá. Quando eu tenho uma característica de entrar muito mais na violação. Então, por vezes, eu sempre vejo com essa ótica, porra, mas já podia ter entrado aqui. Mas se a violação não tá te passando uma confiança, tem que entrar na confirmação, entendeu? Mas de certa forma tá certo. É que isso aí é crença minha, tá? Isso e a segunda pergunta em cima disso fui lá, apregoei a ordem, mas aí não dá tempo de ver volume. Eu só apregoei... Claro que dá. Não. Por que não dá tempo? Por que não dá tempo de ver volume? Às vezes o candle tá chegando, mas os outros
Nesse caso aí, por exemplo, como é que você compara o volume do... Porque aqui, ó, uma coisa, para operar com confirmação é somente com candle fechado. Então eu só vou entrar na máxima do 5 depois que ele fechar. Deu 5 minutos, fechou, eu vejo como que ele fechou. Fechou com volume? Porque aí eu tenho todas as informações. Sim, fechou com volume. Fechou acima do último topo? Fechou acima do último topo. Então apregou uma ordem de compra na máxima. É porque eu pensei que você apregoava assim que, por exemplo, eu vou colocar ali a ordem assim que o 4 fechar. Porque eu tô vendo que ele tá... Não. Aí seria o contexto da entrada por violação, aonde tu já entendeu que isso daqui é um pullback, esse movimento lateral aqui é um pullback, e aí tu já vai deixar tua ordem apregoada na máxima do candle 1, que a entrada por violação foi na máxima do 1. Aqui, ó, pivô que foi acionado, que foi o 5 que acionou. Entendeu? Beleza, já é. Não, mas entendeu mesmo? Senão a gente não tem problema. Não, sim, é o tempo de pôr a ordem que é o detalhezinho. É que aquilo, pra tu não perder o tempo de pôr a ordem, tu já tem que saber o que tu tá esperando. Porra, aqui eu vou entrar por violação ou aqui eu vou entrar por confirmação? Não tá muito legal para mim entrar por violação, porque não ancorou na média. Então eu não vou entrar por violação. Então tu já nem precisa estar com uma ordem apregoada na máxima do 1 aqui. Porra, mas eu vou entrar por confirmação. Aí tem que ficar atento ao candle que está cutucando essa região de máxima do candle 1. Porra, o candle 5 fechou. Agora aqui na sala não vai ter mais como perder o time de entrada, porque agora ele vai colorir em amarelo. Fechou acima do último topo com volume, pum, pintou de amarelo. E, mas é que não tocou na média. Mas é aí que tá o ponto. O tocar na média é uma coisa minha, particular minha. Eu só entro em operação que está ancorada na média. Eu gosto. Para mim é um ponto a mais de confirmação. Mas talvez para vocês não seja. Isso daqui, o fato de não ter ancorado na média, ele não desqualifica o pivô em nada. Em nada. Entendeu? O William tem uma pergunta no chat. Desculpa. E se o candle fechar na máxima? Se tu tá entrando com o princípio de confirmação, Will, tá perfeito. Fechou na máxima, com volume acima do último topo, é compra. Stop técnico no último fundo. Stop gambiarra no candle que rompe. Aí, nesse caso, não entra o princípio do canto da sereia, tá? Não, eu ia falar... Assim, eu acho que a pergunta dele era mais... fechou topado na máxima, não deixou nem um paviozinho pra cima. Seria isso, Will? Isso. Porque aí você não vai ter como esperar ele romper a máxima, né? O timing de entrar... mas aí é aquilo. Se tu tá cuidando daquela região, já fica esperto já, né, pô? Fechou... Aí ou entra mercado, ou entra mercado. Se o próximo candle fizer, já entra. Então entra mercado. Às vezes quando o mercado tá muito... Eu entendi agora. Quando o mercado tá muito forte, fechou na máxima, no próximo já abre rompendo. Aí entra mercado. Tem que tomar mercado mesmo, tá ligado? Eu não gosto de entrar mercado, essa que é a verdade. Mas aí mas aí é muita coisa minha, né? Eu só entro quando toca na média, eu não gosto de entrar mercado, mas cagando e andando porque o Filipelli gosta. Porra, o Filipelli é um chato do caramba, ele só entra quando tá perfeitinho. Porra, foda-se o Filipelli, aqui o mercado vai entregar tendência e não quer saber se... mas tem que esperar o Filipelli. Negativo. Né? Nesse caso também dá para botar uma ordem, caso ele ande um pouquinho para cima, ele volte e pega sua ordem, dá para manter também. Sim, eu peguei uma operação na... Eu lembro, eu acho que foi agora, não foi? Porra, semana passada, eu acho, se eu não me engano, a operação aí que eu peguei foi assim, ele foi, andou, e eu, caralho, vai sem mim aqui agora, eu apregoei no meu ponto ali, ele voltou, deu um respirinho e foi embora. Porra, tá show de bola. Entendeu? Beleza, o mercado continua movimentando aqui, então só aqui tivemos um ponto de entrada na violação, outro na confirmação. Após isso, cara, pivô, claro, ainda comentei com vocês aqui, né? Galera, isso daqui é um movimento de pivô, mas não tocou na média, foi o preço que puxou a média, e aqui tá um ponto, tá? Que por vezes vai ter, mas não, como é que não coloriu de amarelo, como é que ele não coloriu em amarelo aí, Felipe? Se a gente vinha aqui, ó, o Infut, porque tudo que o Léo tem que fazer aqui, ele tem que fazer calculado pelo mini, né? Porque a nossa ordem, ela vai pelo mini. Aqui, pelo mini, ele coloriu. Aqui, o candle 14. Uma entrada por confirmação, com volume. Beleza? Agora, deixa eu voltar lá pro Infut, que eu não consigo nem analisar o mini. Infut. Eu falei pra minha esposa que isso aqui ia ser rapidinho. Eu só me arrumo. Então, vamos embora. Então a entrada aqui
no candle 14 também, ela teve 2 oportunidades para você entrar. Ou na violação, aí você não trabalha com volume aqui nesse contexto, por quê? Porque a gente só vai saber se teve volume quando o candle 14 fecha, que é o cutuca máxima, né? E aí você já está apregoado com o stop aqui na mínima, acreditando que o preço vai embora. Ou você não, vou trabalhar com a confirmação. Espero o candle 14 fechar, fechou, acima do último topo, fechou com volume, fechou. Pau na máquina. Compra a máxima do candle 14, stop na mínima. E aí o mercado vem aqui e paga lindamente. Pagou lindamente aqui, demais. E aí entra aquele ponto, porra, mas o mercado já andou pra caramba e eu não entrei em nada. Por vezes é que tá faltando um pouco de segurança, entender um pouco melhor o gatilho operacional. Projeções que a gente podia trabalhar aqui. Eu já comecei o dia entendendo que com essa abertura com gap aqui, ia trazer um dia altista pra gente, não que eu tenha uma bola de cristal, mas todo mundo viu que eu já comecei o dia trabalhando com essa projeção desse espelhamento aqui lá na casa do caramba lá. Tá errado projetar somente esse movimento aqui, Filipelli, esse pivô aqui, esse primeiro pivô aqui? Não tá. De fato vai mudar pouca coisa, tá? E o mercado, ele vem e se aproxima daquela região para que eu falei para vocês aqui, ó. Pessoal, aonde que o bicho vai pegar, né? Eu ainda esperava ao longo da semana. Na terça-feira já rompeu o pivô. Aquele pivô que a gente falou no domingo. E isso daqui que faz a diferença. Vocês lembram que eu comentei com vocês que eu não entendo esses caras que fazem análise macro, mas não colocam a cara a tapa? Pô, não ganha um centavo. O que tá analisando ali, então? Passando, às vezes, viés para uma pessoa que tem um pouco menos de conhecimento ali. Agora aqui a gente analisa o macro e opera esta merda. Porra, a análise que a gente fez no domingo deu para ganhar dinheiro segunda e terça. Alguém discorda disso? E se discorda, por favor, me convença. E, de novo, não tô falando que, sou foda. Não, a análise que a gente fez no domingo estava totalmente alinhada com o nosso operacional. Porra, acredito que ele vai bombar na compra. Segunda, foi 2 compras lindas. Hoje, terça, 2 compras lindas. E aí? Mas tem que ter um contexto macro, tá bom? Porra, Filipelli, o mercado morreu, de certa forma, ele não morreu, mas ele apontou muita pegadinha aqui. Aonde que foi a próxima pegadinha? O meu caixotezinho aqui, quase que ele deu gastura em algumas pessoas aí, hein? Deixa eu apagar ele aqui. O que eu falei? Vamos esperar ele corrigir na média móvel de 20 e vamos esperar aqui, né, um pivô dentro do pivô. De fato, ele não deixa um pivô dentro do pivô. O que ele faz aqui? Ele vem direto e rompe um movimento de pivô. Impulso, corrigiu na 20, impulso. Tem 2 formas de entrar aqui. Por confirmação, teve entrada aqui por confirmação? O candle 31? Vamos lá, quero a participação de vocês. Teve? Pelo volume, sim. Pelo fechamento, não. Exatamente. E aí, não adianta ter um e não ter o outro. Ah, mas teve volume. Cara, não adianta. Se ele não fechou acima do último topo, isso aqui pode ser exaustão. Pode ter cara, gente... Seguindo ele engana, né? Porque ele é um martelo invertido, né? Então, exatamente. Aí vender esse candle hoje. Exatamente. E aí muita gente pode ter, não, vou vender aqui porque falhou topo, não sei o quê. Só que aquele negócio, ele falhou topo num dia totalmente tendencioso. Onde que ele foi corrigir de novo? Lá na 20. E aí ele não tem problema se eu bater a venda aqui, desde que você não negligencie a 20. Eu acho cagada vender aí, tá? Porque quando o mercado já aponta pra gente que realmente ele tá forte, ele tá tendencioso, porra, vai querer vender aí. Aí é que eu falo sobre abdicar. Porra, a partir de amanhã eu sou um operador de tendência. Cara, eu não vou entrar em contra-tendência. Ah, mas deixou o padrão de candle que eu sempre olhava, que não sei o quê. Cara, é uma escolha que você tem que fazer. Ou você vai operar a favor da tendência, não vai olhar para mais nada que não seja tendência, ou tu vai ceder toda hora. E toda hora... Oi? É o que eu vou fazer agora. Show de bola. Show de bola. E tipo assim, ó, é escolha. E eu não tô falando que só opere a favor da... Eu tô falando porque eu só opero a favor da tendência. Não me arrependo nem um minuto disso aí. É chato pra caramba operar tendência. É um saco, porque tem que ter paciência, tem que esperar o alinhamento, tem que esperar o setup, tem que esperar um monte de coisa. Mas eu prefiro esperar e entrar, de certa forma, de maneira mais tranquila, do que todo dia ter 10, 5, 6 gatilhos operacionais e eu não estar evoluindo, pô.
A gente tem que focar no progresso. Rafael perguntou no chat. Por violação não teria dado entrada? Sim, por violação teria dado entrada. O stop aqui embaixo. Por violação teria dado entrada, Rafa. Não tá errado. E aí aquele negócio. O risco, ele é particular de cada operador. Entrou na violação, entrou no rompimento da máxima do candle 20, stop na mínima do 27 aqui. Não tá errado. Só que é uma operação que ela entra, não evolui, faz um novo pullback e aí depois até anda, digamos assim. Aonde que tá o ponto aqui? E aí até uma coisa que eu comentei na sala, não sei se foi aqui o ponto lá do colega, não me lembro. Eu, quando entro em uma operação, eu não entro já querendo... eu vou piramidar, então eu vou entrar só com metade do risco aqui, depois eu piramido. Não, eu entro com o risco que eu acho realmente coerente para aquela operação. Então, eu entrei aqui nessa operação, vamos pegar o exemplo, eu entrei com 10 contratos, meu stop de 10 contratos está aqui embaixo, beleza? Está aqui embaixo. A partir do momento que a operação não anda, não adianta eu ficar meio cagado. E aqui não está andando, então, mas construí um fundo mais alto que o fundo anterior. Então agora eu vou colocar aqui. É a mesma coisa do que você falar assim, entrei com 10 contratos, o stop estava lá no fundo, na minha cabeça ia dar tudo certo e estava tudo lindo, maravilhoso, só que não deu, começou a voltar contra. E agora fudeu. Se eu tomar esse stop com 10 contratos, eu tô fudido. Então eu vou colocar nesse último fundinho aqui, que aí eu vou perder menos. Aí eu novamente, particularmente, acho uma cagada. Porque se você assumir o risco lá embaixo, só vai mover esse teu stop pro break-even, ou se ameaçar o teu stop, andar 70% contra a tua posição, ou se a operação andar a favor, ou 1 para 1 do teu risco, ou uma quantidade de pontos que você vai definir. Mas agora, subir o stop para perder menos, eu não concordo. Felipe, não concordo, tá? Isso aí é uma coisa minha. Tá? Então, quem entrou na violação aqui, ou saiu num break-even aqui, ou pagou para ver e aí surfou o movimento da tarde, tá? Surfou o movimento da tarde, porque foi... Realmente, o mercado, ele fechou na máxima hoje, no talo? Não, tinha que fechar no talo, velho. Que eu gosto quando fecha no talo, pra não dar nenhuma chance para quem opera contra a tendência. Não que eu torça para quem opera contra a tendência, mas é que não adianta, cara, querer procurar topo num dia como hoje. Todo mundo que procurou topo hoje, os trades não andaram 100 pontos, eu acho, aí, contra a tendência. Entendeu? Onde que é o próximo? Onde que eu... Pode falar. Se a gente tivesse na sala aqui agora, beleza? Uhum. Aí você viu ali, candle 29 já deu um gap, parece que ele vai voltar. Como que você... Aliás, eu meio que sei a leitura porque a gente estava lá hoje, mas não seria uma operação promissora isso aí? O candle 29? O 27 e o 28 já subiu com gap ali, ó. Sim, é verdade, sim, exatamente. Não, sim, é uma operação que passa realmente sentimento comprador, total. Pivô, só que é um pivô na cara da máxima da semana anterior. Lembra que eu comentei para vocês desse ponto, que era o meu alvão lá pro começo do dia? Falei, pessoal, se esse mercado ele vir para buscar a máxima da semana anterior hoje, é um puta de um alvo, velho. Mas não é porque chegou ali que ele vai descacetar. Tanto é que até mesmo teve esse candle aqui, aonde ele vem aqui, já estamos se encaminhando para os finalmente, tá, pessoal? Aonde ele vem e arma um novo pullback aqui e falha o caixotezinho, que eu ainda falei assim, vou deixar o caixote desenhado aqui, que no final do dia a gente vai ver se eu acertei ou errei. Não é por vaidade, mas é que eu realmente acreditava. Ou o mercado ele vai ficar lateral, ou ele vai explodir na máxima do dia. Vai renovar topo e vai embora. De fato, foi o que ele fez. Não deu chance nenhuma para vender. Aonde que a gente teve uma possibilidade de tentar alguma coisa na venda hoje? É quando ele vem, falha um rompimento de topo, com volume, poderia ser um volume de exaustão, na cara de um terceiro alvo de um espelhamento gigante. Então, aqui onde eu falei, porém, toda e qualquer venda ela tinha que vir abaixo do candle 53. Em nenhum momento ele teve um fechamento abaixo do candle 53. Em nenhum momento. E eu ainda falei, quem for entrar numa venda, o alvo é a 50. Então, não teve venda hoje no índice, por favor. E eu entendo que eu entendo que tinha retração de 61,8 macro no caminho aqui, mas o contexto de compra ali era muito maior. Pode falar, desculpa. Nesse horário aí a gente até comentou que se ele perdesse 53, possivelmente montaria o Pampers. Exatamente. Que é o único momento que se opera contra a tendência dentro da sala. Exatamente. E foi nesse 61 aí, professor, que eu me perdi aí, no 632, 450.
Se você olhar pelos 5 minutos aí, ele chegou a me dar quase 70 pontos, se eu não me engano. Aí, foi o comecinho do dia aqui, né? Exatamente, quando ele aonde a gente estava comprando, você estava vendendo. Sim, foi isso mesmo. E depois eu me perdi nisso aí. Porque a tua leitura ficou prejudicada. Tu acreditou muito mais na retração de 61.8 do que na tendência do dia, talvez, né? E foi isso mesmo que eu fiz. Exatamente isso. Mas é aquilo que eu já conversei contigo também no privado. Sim. Fica tranquilo, tá? E aí, onde que tivemos uma nova entrada aqui? Porra, Kendo 7.3, né? Ele não fecha acima dos últimos topos? Fecha. Ele não fecha com volume? Fecha. Porra, mas eu não vou comprar nem com dinheiro de sogra isso aqui. Porra, eu também não iria comprar. Mas é aquilo que eu falo. Nunca duvide da capacidade que o gráfico tem de te surpreender. E eu vi até depois, que se eu não me engano, foi o Dan que comprou aqui nessa região aqui depois, aqui, não foi? Dizendo, veio cravar 200%. Todo mundo é macho. Veio cravar os 200% do espelhamento macro e o mercado morreu. E dentro do fechamento que ele fez hoje, para amanhã, eu espero por compra. Pode falar, Pedro. Deixa eu te perguntar, até nesse trade anterior aí, no caso, eu tava olhando no candle 34 ali, no caso, 33. Nos 5 minutos, se eu não me engano, ele até chegou a marcar ali o Fusca Azul, no caso. Aí eu tava observando, mas como eu tava ali, eu tinha botado uma linha ali, que foi a máxima do dia 22, tá nos 133 bola. Que aí, no caso, ali era um topo ali, que ele já tinha chegado, encostado, e ele veio na média e começou a voltar. Aí eu passei para os 2 minutos para dar uma olhada e ele formou meio que um pivôzinho ali. De baixa? Não, para subir, no caso. O 87. O 87 ele encostou, voltou, veio na 9, aí o 89 ele até marcou azul também. Eu comprei no rompimento, no caso do 76, pelos 2 minutos, e deixei o stop abaixo do 89, no caso. Ele chegou, subiu, só que eu tinha deixado o alvo mais para cima, acabou, aí eu vi que ele começou a voltar, eu deixei no 0 a 0, acabei saindo no 0 a 0 também. Não tá errado, você protegeu o seu, cercou seu frango, não tá errado. Até a gente comentou de possíveis compras aqui hoje nessa região aqui, ó. Praticamente a mesma compra que tu pegou pelo gráfico de 2 minutos, né? Por quê? Proximidade com a média móvel de 20, o preço nem tentou fechar abaixo da 20 hoje aí, né? Se não me engano, o Ellen pegou essa comprinha aqui, pagou muito bem até. O risco de 100 pontos chegou a pagar aí 200 e poucos, eu acho, se não me engano. Quase 300 pontos aqui, ó, na máxima do que no 27. Show de bola, valeu. Show de bola. E de certa forma foi isso. Alguém tem alguma dúvida do índice para hoje, pessoal? Não, só que eu mandei aquela fotinha da compra do 73 aí para um grupo com 100 contratos, o pessoal ficou se borrando nas calças. Aí eu falei que era simulador, o povo comprava. Show de bola, então. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu pretendo, né, deixar essa aula pública. Alguém tem alguma coisa contra isso? Ou todo mundo a favor? Né? Não, a favor. Tranquilo. 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 Deixa eu finalizar a gravação aqui.